Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre acampamentos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Acampar não era algo que eu normalmente escolheria fazer. Como assistente social, meus dias geralmente eram passados resolvendo os problemas dos outros, e minha ideia de diversão era um banho quente e um audiolivro. Mas Lisa, minha melhor amiga desde a faculdade, me convenceu de que um fim de semana na floresta, perto de Asheville, faria bem para a alma. Ela vendeu a ideia como um refúgio tranquilo, longe dos celulares, e-mails, bem, e pessoas. A contragosto, concordei. A viagem até a floresta foi linda. A primavera havia pintado as montanhas em tons vibrantes de verde, e as estradas sinuosas estavam salpicadas de flores silvestres. Lisa estava no seu elemento, cantando junto com uma playlist que preparou só para a viagem. Quando finalmente encontramos um lugar para montar a barraca, até eu já começava a sentir o apelo da natureza. Nosso acampamento ficava em uma clareira escondida, cercada por árvores majestosas. Um pequeno riacho corria por perto, e o ar era carregado com o cheiro de pinho e terra molhada. Montamos a barraca, juntamos lenha. Ao pôr do sol, já estávamos sentadas ao redor da fogueira, assando marshmallows e colocando a conversa em dia. Lisa contou sobre suas últimas aventuras nas trilhas, e eu compartilhei algumas das histórias mais absurdas dos meus casos. Era o tipo de noite que fazia a gente se sentir pequena, no melhor sentido possível, como se o mundo fosse vasto e cheio de possibilidades. Quando o fogo começou a se apagar, o céu já estava tomado por estrelas, e a floresta mergulhou em um silêncio reconfortante. Nos enfiamos nos sacos de dormir, rindo de como devíamos estar ridículas tentando nos ajeitar no escuro. Adormeci ao som do riacho, sentindo-me surpreendentemente tranquila. Então, acordei no meio da noite por causa de um som que não pertencia àquele lugar. Era quase como o vento, mas tinha um ritmo estranho, suave, agudo, gargalhadas, risadinhas infantis. Você ouviu isso? Sussurrei para Lisa, que já se mexia ao meu lado. O quê? Ela murmurou, ainda sonolenta. Risadas, como de crianças. Lisa se sentou, ouvindo. O som veio de novo, flutuando baixinho entre as árvores. Ela franziu a testa. Devem ser só alguns campistas. Deitou-se de novo. Volta a dormir. Tentei seguir o conselho dela, mas havia algo estranho naquele som. Estava longe demais para ser nítido, mas ainda assim me arrepiava. Parecia deslocado, como se não devesse estar ali. Eventualmente, o cansaço me venceu e adormeci outra vez. Mas, da próxima vez que acordei, as risadas estavam mais altas. Dessa vez, não vinham de longe. Estavam perto, muito perto. Lisa também estava acordada, sentada e segurando uma lanterna. Ok, isso é estranho, ela admitiu. São 2 da manhã. Que crianças estariam brincando aqui a essa hora? As risadinhas surgiram novamente, agora misturadas a sussurros. Lisa e eu trocamos um olhar. Ela abriu o zíper da barraca e apontou a lanterna para a floresta. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando galhos e folhas. Mas nada se moveu. Oi! Chamou Lisa. Sua voz ecoou, mas não houve resposta. As risadas cessaram de repente, como se tivessem sido cortadas. Ficamos ali, ouvindo. O silêncio pareceu se estender por uma eternidade. Então, nada mais aconteceu. Lisa deu de ombros. Deve ter sido o vento. Mas ela não parecia convencida. Fechamos a barraca e nos deitamos. Mas nenhuma de nós esperava realmente dormir. 1 hora depois, as risadas voltaram. Mas agora eram diferentes. Não eram só risadas. Eram risadinhas abafadas, como se alguém estivesse tentando segurá-las. E vinham de bem ao lado da nossa barraca. Meu peito se apertou enquanto Lisa agarrava a lanterna. Quem quer que seja, isso não tem graça. Ela gritou, abrindo o zíper da barraca e iluminando a área do lado de fora. O feixe de luz percorreu a clareira. Nada. Sem crianças. Sem sombras. Sem movimento. Isso não faz sentido, murmurou Lisa.
saindo da barraca. Agarrei seu braço. Você tá louca? Não sabemos quem ou o que tá aí fora. Ela hesitou, mas acabou voltando para dentro. Fechamos a barraca e ficamos sentadas em um silêncio tenso. O som mudou. Dessa vez, eram passos. Folhas secas sendo esmagadas. Lisa sussurrou. Se for uma pegadinha, é a mais elaborada que já vi. Ficamos o resto da noite sentadas, encostadas uma na outra. Lisa segurava a lanterna. Eu, um canivete. Os sons continuaram. Às vezes, eram risadas. Outras, sussurros. E uma vez, juro que ouvi o rangido de um balanço. Mas sempre que olhávamos para fora, a clareira estava vazia. O amanhecer não podia chegar rápido o suficiente. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as árvores, os sons finalmente pararam. Lisa e eu saímos da barraca, exaustas, mas aliviadas. A sensação durou pouco. Algo nos esperava do lado de fora. Diante do nosso acampamento, galhos, folhas e pedras haviam sido cuidadosamente organizados em um padrão no chão. Um espiral, apertando-se cada vez mais em direção ao centro. Fiquei olhando, sentindo um frio na espinha. Lisa ficou paralisada. Você fez isso? Ela perguntou, a voz baixa. Não. Por que eu faria? Ela engoliu em seco. Me diz que isso é uma brincadeira sua. Nós somos as únicas aqui. Silêncio. Nós nos apressamos em desmontar a barraca. Qualquer som, um galho estalando, uma folha se mexendo, fazia meu coração disparar. Quando estávamos prestes a sair, Lisa apontou para a linha das árvores. Algo balançava entre os galhos. Era um pequeno boneco, feito de tecido velho, amarrado com tiras desfiadas. Me aproximei para ver melhor. Era tosco, recheado com capim seco. No rosto, 2 pontos negros irregulares para os olhos e um longo traço curvado para a boca. Um sorriso torto, um sorriso ameaçador. Lisa me puxou. A gente precisa sair. Agora. E nós fomos. Nunca mais voltei a acampar. Quando iniciei minha viagem solo para o Parque Nacional de Zion na primavera de 2021, não fazia ideia de que acabaria sendo uma das experiências mais inquietantes da minha vida. Eu era um aspirante a cineasta e estava sempre em busca de locais isolados e belos para capturar. Os impressionantes cânions de Zion, suas vibrantes paisagens desérticas e trilhas intermináveis pareciam o cenário perfeito para meu próximo projeto. Planejei uma caminhada de 3 dias por uma das trilhas menos percorridas do parque, esperando registrar a beleza intocada da região. Eu tinha todo o meu equipamento pronto, uma barraca leve, algumas câmeras, um tripé e suprimentos suficientes para durar toda a viagem. Estava animado com a solidão, sem distrações, apenas eu, minha câmera e a natureza. O primeiro dia da trilha transcorreu sem problemas. O clima estava perfeito, com uma quantidade ideal de nuvens para impedir que o sol castigasse demais. Passei horas filmando os penhascos recortados e os caminhos sinuosos, parando frequentemente para apreciar a paisagem. Era por volta do meio da tarde quando notei outro caminhante à minha frente. No início, senti um certo alívio. Era bom ver outra pessoa numa área tão remota. Acenei para ele, mas a figura não respondeu. Apenas continuou andando, mantendo um ritmo constante e inalterável. Ei! Chamei, mas ainda assim, sem resposta. Ignorei o fato. Talvez estivesse de fones de ouvido ou apenas perdido em seus próprios pensamentos. Mas havia algo estranho na postura dele. Ele usava um chapéu de aba larga que mantinha seu rosto oculto na sombra, e seus movimentos pareciam excessivamente suaves, como se estivesse marchando em vez de caminhando. Quando o sol desapareceu no horizonte, resolvi montar acampamento. Encontrei um pequeno descampado com uma boa visão das estrelas. Depois de armar a barraca e recolher um pouco de lenha, preparei minha câmera no tripé para capturar um timelapse do céu noturno. Estava prestes a me acomodar quando notei um movimento pelo canto do olho. A mesma figura estava ali, parada na trilha, a uns 100 metros de distância. Ele estava perfeitamente imóvel, voltado para minha direção. Olá! Nada. Fiquei parado por um momento, esperando que ele fizesse algum gesto ou dissesse algo, mas ele simplesmente ficou ali, sem se mexer. Por fim, decidi ignorá-lo.
Se ele queria manter distância, era problema dele. O fogo crepitava enquanto eu jantava, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado. De vez em quando, olhava por cima do ombro, esperando vê-lo bem na borda do círculo iluminado pela fogueira. Quando finalmente me enfiei no saco de dormir, a inquietação já tinha se instalado fundo no meu peito. Disse a mim mesmo que era apenas a solidão me afetando. Afinal, não era isso que eu queria. Solidão. Paz. Dormir foi mais difícil do que eu esperava. Em algum momento da madrugada, acordei com o som de galhos se partindo. Meus olhos se abriram imediatamente e fiquei imóvel, apenas ouvindo. No início, era quase nada, só folhas sendo pisadas ocasionalmente. Mas então, o barulho ficou mais alto, como se alguém ou alguma coisa estivesse circulando meu acampamento. Peguei minha lanterna e abri o zíper da barraca com todo o cuidado possível. Apontei o facho de luz para a escuridão, mas tudo o que vi foram árvores e sombras. O som cessou, dando lugar a um silêncio sepulcral. "Tem alguém aí?" chamei, tentando controlar o tremor na voz. Nenhuma resposta. Voltei para a barraca e deixei a lanterna ao alcance da mão. Meu coração martelava no peito, mas tentei me convencer de que devia ser só um animal. Talvez um cervo ou algo menor. Mas, lá no fundo, eu não tinha tanta certeza. Dessa vez, quando ouvi o barulho, ele estava mais perto. Muito mais perto. Sentei-me rapidamente, agarrando a lanterna como se fosse uma arma. Agora, além dos galhos quebrando, havia também passos suaves, tão leves que mal podiam ser percebidos. Abri o zíper da barraca e saí, iluminando tudo ao redor. O facho de luz captou um movimento repentino, uma sombra deslizando entre as árvores. "Quem tá aí?" gritei, forçando minha voz a soar firme. Dessa vez, houve uma resposta. Não eram palavras, era um ronco gutural profundo que fez meu sangue gelar. Recuei em direção à barraca, lutando contra o pânico, tentando pensar no que fazer. Devia ficar ali e esperar que fosse embora? Ou correr? De alguma forma, sobrevivi até o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as árvores, saí da barraca, exausto, mas vivo. Foi então que vi as pegadas. Elas estavam espalhadas pelo acampamento, grandes e descalças, como se alguém tivesse ficado andando ao redor da minha barraca a noite toda. Perto dali, encontrei minha sacola de comida, que eu havia pendurado numa árvore. Ela estava rasgada e vazia. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude, minhas mãos tremendo enquanto começava a caminhada de volta ao carro. Fui verificando o tempo todo se havia algo atrás de mim, mas a trilha permaneceu vazia. Quando finalmente cheguei ao estacionamento, joguei minha mochila dentro do carro e saí dali o mais rápido possível. Olhando para trás, não posso dizer com certeza o que encontrei naquela noite. Talvez fosse apenas outro caminhante, alguém com péssimas habilidades sociais e um senso de humor bizarro. Ou talvez fosse algo completamente diferente. A natureza selvagem é linda, mas também é impiedosa. E, às vezes, a coisa mais assustadora que você pode encontrar lá fora não é um urso ou um leão da montanha. É outra pessoa, ou o que quer que esteja fingindo ser uma. Minha namorada Evelyn e eu estávamos planejando essa viagem há semanas. Depois de meses de agendas exaustivas, ela com seus turnos na enfermagem e eu afundado em estudos de caso na faculdade de Direito, precisávamos de uma fuga. Escolhemos um local isolado no Arkansas, um lugar que Evelyn havia visitado quando criança e lembrava por sua tranquilidade. Parecia perfeito, um riacho para nadar, bastante sombra das imponentes árvores de pinho e completo isolamento do caos da cidade. Chegamos numa tarde ensolarada de sexta-feira, em junho. O ar estava impregnado com o cheiro de agulhas de pinheiro e flores silvestres. Enquanto montávamos a barraca perto do riacho, senti meu estresse se dissolver. A floresta parecia viva com o som dos insetos e das folhas balançando ao vento. Evelyn sorriu enquanto desempacotava nosso equipamento. Sua empolgação era contagiante. "Isso vai ser incrível", ela disse, estendendo um cobertor de piquenique. "Só nós, a natureza e ninguém para nos incomodar." Eu concordei, mas não pude deixar de notar o quão silencioso era. Não havia outros campistas,
Nenhuma risada distante ou crepitar de fogueiras. Apenas nós dois. Naquele momento, pareceu ideal. Quando a noite caiu, assamos cachorros quentes na fogueira. Compartilhamos histórias da semana e admiramos as estrelas. Mas, enquanto nos preparávamos para dormir, ouvi um estalo fraco, como um galho se partindo ao longe. Você ouviu isso? Perguntei, parando no meio do passo. Evelyn deu de ombros. Provavelmente um animal. Estamos na casa deles, afinal. Dei uma risada forçada, tentando ignorar o arrepio que subiu pela minha espinha. Ela estava certa. Devia ser apenas um animal. Subimos na barraca e, em poucos minutos, Evelyn já estava dormindo. Eu, por outro lado, fiquei acordado por um tempo, ouvindo o murmúrio leve do riacho, tentando convencer a mim mesmo de que a floresta era segura. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café perto da fogueira, notei algo estranho. Pegadas na terra, perto do nosso acampamento. Eram maiores que as minhas e as da Evelyn, mas não muito, e levavam até o riacho antes de sumirem. Ei, amor, você acha que essas pegadas são nossas? Perguntei, apontando. Ela apertou os olhos, analisando as marcas. Acho que não. As minhas são menores, e as suas? Bem, as suas são mais largas. Talvez tenha sido alguém passando por aqui. Assenti, mas a ideia me incomodou. Não tínhamos visto ninguém desde que chegamos. Ainda assim, deixei para lá. Não queria estragar o dia. Passamos a tarde caminhando por uma trilha próxima, a copa das árvores nos protegendo do sol do verão. Evelyn tirou fotos das flores silvestres e eu gravei algumas cenas para um vídeo curto que planejava editar depois. Quando voltamos ao acampamento, tudo parecia intocado. As pegadas sumiram da minha mente até que a noite caiu. Por volta das 23 horas, estávamos sentados ao redor da fogueira, assando espigas de milho e rindo de uma história engraçada que uma colega de trabalho de Evelyn tinha contado. A floresta parecia viva, as chamas projetando sombras dançantes contra as árvores. Então, aconteceu de novo. Um estalo, mais alto dessa vez e muito mais perto. Evelyn congelou. O que foi isso? Peguei a lanterna e apontei para a escuridão. O feixe de luz cortou as árvores, revelando apenas troncos e arbustos. Mesmo assim, os pelos do meu braço se arrepiaram. Provavelmente um animal, disse, tentando soar confiante. Evelyn assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos na escuridão. Melhor dormirmos logo. Apagamos a fogueira e entramos na barraca. Dessa vez, deixei a lanterna ao meu alcance. Na manhã seguinte, enquanto arrumávamos nossas coisas para explorar outra trilha, vi algo que fez meu estômago revirar. Perto da borda do acampamento, havia mais pegadas. E eram frescas. Evelyn, vem ver isso. Ela se aproximou, seu rosto empalidecendo ao analisar as marcas. Isso não estava aqui ontem. Não, confirmei. E não foram feitas por um animal. As pegadas levavam até o riacho novamente, mas paravam abruptamente, como se quem as fez tivesse voltado pelo mesmo caminho. Decidimos encurtar a trilha e passar o dia mais perto do acampamento, atentos a qualquer coisa em comum. Conforme o tempo passava, a inquietação crescia. Evelyn estava tensa, reagindo a cada som na floresta, e eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. O que antes era uma floresta tranquila agora parecia sufocante. As sombras eram mais densas e o silêncio quase insuportável. No fim da tarde, tomamos uma decisão: partiríamos ao amanhecer. Enquanto recolhíamos nossas coisas, avistei algo por entre as árvores. Uma estrutura, parcialmente escondida pela folhagem. O que é aquilo? Perguntei, apontando. Evelyn virou-se na direção do meu olhar. Não sei. Vamos ver. Aproximamo-nos com cautela, desviando de raízes e galhos secos. Era um abrigo improvisado, feito de galhos e uma lona. Dentro, encontramos embalagens de comida, uma garrafa de água vazia e, o mais assustador, um par de binóculos. Eles estavam nos observando. Evelyn sussurrou. Meu peito apertou enquanto eu examinava os arredores, esperando que alguém surgisse do nada. O abrigo tinha uma visão clara do nosso acampamento, como se tivesse sido montado especificamente para nos vigiar. Vamos embora. Agora. Peguei a mão de Evelyn e voltamos correndo para o acampamento.
Jogamos nossas coisas dentro das mochilas da forma mais rápida possível. O sol estava se pondo, projetando sombras longas e escuras pelo chão enquanto pegávamos a trilha de volta ao carro. A ideia de que alguém nos seguia me assombrava. Meu coração martelava no peito a cada movimento no canto da minha visão. Você ouviu isso? Evelyn sussurrou. Prendi a respiração, tentando escutar além dos nossos próprios passos. Nada. Começamos a correr. O peso das mochilas puxava nossos ombros para trás. A trilha parecia interminável. Então, finalmente, o carro surgiu à nossa frente. Nosso refúgio seguro no meio da escuridão crescente. Jogamos as mochilas no porta-malas e entramos, trancando as portas. Vamos embora, Evelyn disse, a voz trêmula. Eu nem precisei pensar duas vezes. As rodas levantaram poeira conforme aceleramos para longe, deixando para trás a floresta e o que quer que estivesse nos perseguindo. A experiência me assombrou por muito tempo depois que voltamos à cidade. Eu não conseguia parar de pensar no abrigo, nos binóculos, nas pegadas ao redor do nosso acampamento. Há quanto tempo estávamos sendo observados? E o que teria acontecido se não tivéssemos ido embora quando fomos? Ainda amo acampar, mas aprendi da pior forma a confiar nos meus instintos e prestar atenção em qualquer coisa em comum. Era para ser um fim de semana divertido e despreocupado com meus dois melhores amigos, Ryan e Alex. Nós três vínhamos falando sobre acampar havia meses, e no verão de 2019 finalmente decidimos fazer acontecer. Eu tinha acabado de começar meu vlog de viagens, então estava particularmente animado para capturar cada momento da nossa aventura. Nenhum de nós era exatamente experiente em acampamentos, mas achamos que isso fazia parte da diversão. Uma chance de desconectar e encarar um pouco a vida selvagem nos arredores de Gatlinburg, Tennessee. Chegamos à trilha em uma tarde ensolarada de sábado. Com nossas mochilas cheias de equipamentos novinhos e lanches, provavelmente tínhamos levado coisas demais. A trilha estava movimentada, cheia de famílias e trilheiros experientes que acenavam educadamente ao passar por nós. Parecia o tipo mais seguro de natureza selvagem, um lugar onde poderíamos aproveitar a experiência sem nos sentirmos completamente isolados. Quando chegamos ao nosso acampamento, perto de um riacho, o sol já estava se pondo, sua luz dourada refletindo na água. Montamos nossas barracas formando um círculo ao redor da fogueira e passamos a próxima hora juntando lenha e tentando acender o fogo. Depois de algumas tentativas desajeitadas, conseguimos fazer as chamas pegarem, e Ryan logo puxou os marshmallows. Era exatamente disso que eu precisava, disse Alex, se espreguiçando perto do fogo. Sem prazos, sem Wi-Fi, só a gente e as estrelas. Não demorou muito até que notei um grupo de 4 pessoas subindo pela trilha na nossa direção. Eles pareciam desgastados, com roupas sujas e gastas e mochilas enormes que pareciam pesar toneladas. Um deles, um homem na casa dos 40 anos, com uma barba desgrenhada, levantou a mão num cumprimento. Boa noite, disse ele, a voz áspera. Opa, respondeu Ryan, sempre o mais sociável. Noite bonita, né? O grupo parou a poucos metros da nossa fogueira, os olhos se movendo entre nós e nosso acampamento. Um cara mais jovem, provavelmente no fim dos 20 anos, deu um passo à frente. Vocês vão acampar aqui essa noite? Sim, respondi. Primeira vez por aqui. O cara mais novo abriu um sorriso. Primeira vez, é. Espero que tenham trazido coisas boas. Roupas quentes, comida de verdade. Pode fazer frio por aqui. Alex se mexeu desconfortável no lugar. A gente está preparado, disse, sem muita convicção. O homem barbudo se aproximou um pouco mais do fogo, esfregando as mãos. Bom equipamento de vocês, comentou, dando uma olhada nas nossas coisas. Vocês estão sozinhos aqui? A pergunta fez meu estômago se revirar. Sim, respondi, hesitante. Só a gente. Eles ficaram por ali um tempo, sem pressa de ir embora, perguntando mais coisas, onde tínhamos estacionado, quanto tempo ficaríamos, que tipo de equipamentos trouxemos. Ryan, sempre otimista, respondeu a maioria das perguntas sem pensar duas vezes, mas Alex e eu trocamos olhares nervosos. Havia algo estranho neles, sorrisos amigáveis demais, olhares demorados demais para nossas mochilas.
Depois de um tempo, eles se despediram e seguiram para o próprio acampamento, mais adiante na trilha. Assim que saíram do nosso campo de visão, Alex falou: "Só eu achei eles meio estranhos." Eles eram estranhos, com certeza, concordei. Por que estavam tão interessados nas nossas coisas? Ryan deu de ombros. Talvez só estivessem sendo amigáveis. Nem todo mundo é um serial killer, sabe? Depois do jantar, apagamos a fogueira e nos recolhemos para as barracas. Mas eu estava agitado demais para dormir. A conversa com aqueles caras continuava rodando na minha cabeça. O acampamento deles não ficava muito longe. E eu não conseguia tirar a sensação de que eles ainda não tinham terminado conosco. Lá pela meia-noite, ouvi passos. No começo, achei que fosse algum animal, mas o ritmo era muito deliberado, muito humano. Prendi a respiração, ouvindo o som dos passos circulando nossas barracas. Então, veio outro som, o barulho de um zíper sendo puxado. Devagar, meu coração disparou quando percebi que não era o zíper da minha barraca. "Ei!" gritei, rompendo o silêncio. "Quem tá aí?" O som parou. Por um instante, só se ouvia o riacho ao fundo. Então, passos apressados. Quem quer que fosse, correu de volta para a floresta. "Gente, acorda!" berrei, pegando minha lanterna. Ryan e Alex saíram das barracas às pressas, iluminando tudo com suas lanternas. Alex parecia pálido, os olhos arregalados. "Que porra tá acontecendo?" Ele olhou para a própria barraca, o medo crescendo no rosto. "Por que minha barraca tá aberta? Alguém estava aqui." Falei, sentindo um nó no estômago. Eu ouvi mexendo no zíper de uma das barracas. O olhar dele mudou de confuso para aterrorizado. "Meu Deus!" sussurrou. "O quê?" Nos aproximamos. O zíper da barraca dele estava parcialmente aberto. Apenas o suficiente para alguém enfiar a mão. Ou algo pior. Alex recuou, segurando a lanterna como se fosse uma arma. Eles tentaram entrar enquanto eu dormia. O peso daquelas palavras caiu sobre nós como um soco no estômago. Alguém esteve ali, a centímetros de Alex, enquanto ele dormia, vulnerável. O medo tomou conta de mim. "Precisamos verificar o acampamento", disse Ryan. Ficamos juntos, varrendo o local com as lanternas. Cada farfalhar, cada estalo na floresta parecia alto demais. Minha luz captou algo se movendo na borda do acampamento, mas quando virei para olhar, não havia nada. "Viram isso?" murmurei. Ryan negou, mas apertou a lanterna com mais força. "Vamos ficar juntos. Não sabemos quantos são." Alex olhava fixamente para a barraca, respirando rápido demais. "Eles estavam bem ali", ele repetia. "Bem ali." Passamos o resto da noite sentados ao redor da fogueira, sem coragem de voltar para as barracas. As sombras pareciam mais escuras. A floresta parecia fechar ao nosso redor. Quando o sol finalmente nasceu, estávamos exaustos. À luz do dia, o acampamento parecia normal, mas não conseguíamos ignorar os sinais do que tinha acontecido. O zíper da barraca de Alex ainda estava entreaberto. Alguns de nossos pertences haviam sumido, uma lanterna, alguns lanches, uma garrafa d'água. Coisas pequenas, mas o suficiente para fazer meu estômago revirar. Ryan apontou para a borda do acampamento. "Olha isso." Seguimos seu olhar até um boné sujo e amassado na grama. Nenhum de nós reconhecia aquilo. "Não estava aqui ontem." "Deve ser de um deles", disse Alex, pegando o boné como se fosse algo contaminado. "Ótimo", murmurei. "O que a gente faz agora?" "Arruma tudo e vai embora", disse Ryan, decidido. "Não vou ficar aqui para descobrir se eles voltam." E foi o que fizemos. Nunca mais acampei do mesmo jeito depois daquela noite. O verdadeiro perigo da floresta nem sempre são os animais ou o clima. Às vezes, são as pessoas que você encontra pelo caminho. Eu não sei explicar, mas sempre me sinto atraído por esse tipo de lugar. O tipo que parece ser a última parada antes de lugar nenhum. Silencioso, vazio e interminável. Foi por isso que, no verão de 2022, me vi reservando um Airbnb isolado perto de uma cidade abandonada no Vale da Morte, Califórnia. O objetivo era tirar fotos desoladas e assustadoras,
do tipo que faz as pessoas se perguntarem o que está escondido fora da imagem. O anúncio era perfeito: uma cabana isolada a cerca de 30 minutos de carro do posto de gasolina mais próximo, rodeada por nada além de areia e rochas. Não tinha Wi-Fi, nem vizinhos, apenas milhas de vazio em todas as direções. O anfitrião até descrevia o lugar como um refúgio para se desconectar e abraçar a solidão. Eu estava completamente a favor disso, mas, quando saí de lá, nunca mais quis ficar sozinho no deserto. A viagem até lá foi longa e surreal, cortando intermináveis trechos de paisagem árida. Passei por uma placa velha e enferrujada que indicava uma cidade fantasma. Nada mais do que alguns prédios em ruínas visíveis à distância. A cabana do Airbnb não estava muito longe. Era pequena, mas funcional. Um único cômodo, uma cozinha compacta e um banheiro. A porta da frente tinha um cadeado com senha. Dentro, uma nota mencionava que havia uma câmera de segurança movida a energia solar voltada para a entrada. Isso me fez sentir um pouco mais seguro, sabendo que ao menos algo estava registrando tudo ali. Naquela primeira noite, coloquei minha câmera na varanda, esperando tirar algumas fotos de longa exposição do céu noturno. O silêncio era insano, só o sussurro do vento sobre a areia. Por volta da meia-noite, guardei a câmera e fui para dentro, trancando a porta, conferindo 3 vezes se estava bem trancada. Então fui para a cama. Algo me acordou algumas horas depois. A princípio, pensei que fosse apenas o calor. Eu havia deixado a janela um pouco aberta e o ar do deserto estava seco e abafado. Mas havia algo estranho, uma calma pesada no ambiente. Então percebi a porta da frente. Estava aberta, não completamente aberta, mas o suficiente para deixar uma fenda escura levando para a noite. Me sentei rápido demais, minha cabeça rodando. Eu sabia que tinha trancado aquela porta. Tinha conferido pelo menos 3 vezes. Fiquei ali por um longo momento, olhando para a abertura, esperando que algo se movesse na porta. Nada aconteceu. Peguei o canivete da minha mochila, me obrigando a respirar. Então, o mais silenciosamente possível, caminhei até a porta e a fechei, trancando-a novamente. Minhas mãos estavam tremendo. Me disse que era o vento, que a trava não tinha encaixado direito. Talvez fosse a única explicação lógica, mas eu sabia que tinha trancado aquela porta. Na manhã seguinte, não consegui me livrar da sensação de que algo não estava certo. Então lembrei da câmera de segurança. Peguei o celular e acessei a filmagem pelo sistema movido a energia solar. Ele só gravava clipes acionados por movimento, então fui até a hora em que fui para a cama. No começo, nada. Horas de nada. Até que vi um movimento. Apertei os olhos na tela. Uma forma escura bem na porta. O horário marcava 2h38 da manhã. Passei para o próximo vídeo. A porta estava aberta. Eu travei a respiração. O próximo vídeo era de 4h17 da manhã. Quase 2 horas depois. O homem estava de volta na varanda. Ele saiu, desaparecendo na escuridão além da lente da câmera. Passei para os outros vídeos, procurando qualquer sinal de movimento dentro da cabana. Mas a câmera só cobria a varanda. Não havia ângulos dentro da casa. Não tinha como saber o que ele fez durante aquelas 2 horas desaparecidas. Levantei de um salto. Precisava conferir tudo. Minhas malas, os armários, meus equipamentos de câmera, a geladeira, os closets. Nada estava faltando. Nada tinha sido movido. Parecia que ele só esteve ali, observando. Queria me convencer de que teria acordado se ele tivesse feito qualquer outra coisa. Mas eu não fazia ideia de quão perto ele tinha chegado. Peguei minhas coisas e joguei tudo no carro tão rápido que mal me lembrei de trancar a porta atrás de mim. Só queria sair dali. Quando cheguei na estrada principal, finalmente liguei para o anfitrião do Airbnb. Ela atendeu sonolenta. Oi, eu preciso perguntar. Alguém já relatou algo estranho acontecendo na cabana? Perguntei. Houve uma longa pausa. O que você quer dizer? Ela perguntou. Eu falei sobre a filmagem de segurança. Alguém estava dentro. Silêncio. Então ela suspirou. Você deveria ir embora. Apertei o volante mais forte. Já estava a caminho. Eu não alugo aquele lugar com frequência, ela admitiu. Não desde o último cara. Engoli em seco. O último cara? Mais silêncio. Então ela murmurou.
Eu achei que tinha trocado as fechaduras, e ela desligou. Não parei de dirigir por horas. Quando finalmente parei em um posto de gasolina, olhei meu celular de novo. O feed da câmera de segurança tinha sumido. O sistema inteiro foi apagado. Liguei de novo para o anfitrião do Airbnb. Nenhuma resposta. Alguns dias depois, o anúncio foi removido. Até hoje eu não sei quem era aquele homem, mas de vez em quando, penso nas 2 horas de filmagem desaparecidas, naquela parte em que eu estava dormindo e ele estava me observando. Eu faço trilha sozinho há anos e sempre me orgulho de saber quando confiar nos meus instintos. Faço minha pesquisa, planejo minhas rotas e mantenho meus contatos de emergência atualizados. Mas nenhuma quantidade de preparação pode te deixar pronto para o momento em que uma situação normal toma um rumo que você nunca vai esquecer. Era início de outono e eu estava no meio de uma viagem pelas trilhas nacionais, documentando minha jornada para o blog. Naquele dia, eu tinha planejado uma trilha moderada de 6 milhas pela Floresta Nacional Bridgerton, nos arredores de Jackson, Wyoming. O tipo de trilha que é desafiadora o suficiente para ser gratificante, mas ainda bem sinalizada e com pessoas por perto. Eu estava com o equipamento certo, tênis de corrida para a trilha, mochila de hidratação, carregador portátil, tudo o que eu precisava. O clima estava perfeito, o ar fresco e as folhas douradas de álamo caindo pela trilha de terra. Foi mais ou menos 1 hora de caminhada quando o encontrei. Ele estava encostado em um poste de sinalização em uma bifurcação da trilha, vestido com roupa de trilha que parecia bem usada, mas não muito profissional. Tinha uns 30 e poucos anos, talvez perto dos 40, com cabelo castanho bagunçado e um sorriso fácil. Vai subir até o mirante? Ele perguntou, conforme eu me aproximava. Eu reduzi o ritmo, avaliando do jeito que sempre faço com estranhos na trilha. O tom dele era casual, amigável, nada agressivo demais. Esse é o plano, eu disse, mantendo a voz educada, mas sem me envolver muito. Ele acenou com a cabeça. Na verdade, sou guia por aqui. Vou levar um grupo amanhã, mas estou explorando algumas trilhas alternativas hoje. Olhei ao redor. Não havia mais ninguém por perto. Legal, eu disse, continuando a andar. Ele se juntou a mim, caminhando ao meu lado. Você já veio aqui antes? Ele perguntou. Primeira vez nessa área, eu respondi. Ele sorriu. Então você precisa conferir o North Ridge. Quase ninguém vai até lá, mas a vista é inacreditável. Dá para ver até os Tetons e não é tão longe. Muito melhor que a trilha principal. Eu parei por um momento, meu instinto me dizendo para pensar 2 vezes. Eu não era idiota, não pegava trilhas aleatórias sozinho, e muito menos seguia homens estranhos pela floresta. Mas a maneira como ele falou, tão casualmente, parecia que ele realmente era apenas um guia simpático, dando uma dica. Olhei no GPS. A trilha principal estava bem marcada, mas se realmente havia outro ponto de observação, eu admitia, estava tentado. Vamos, não é longe, só uns 800 metros daqui. Ele insistiu, apontando para uma trilha encoberta, que mal parecia um caminho. Eu hesitei, então cometi o erro de segui-lo. No começo parecia tudo bem. A trilha, embora estreita, estava ali, um caminho visível e de terra sinuoso entre as árvores. Ele falava enquanto caminhávamos, apontando formações rochosas e animais selvagens. Eu mantinha alguns passos atrás, pronto para voltar se fosse necessário, mas conforme avançávamos, comecei a perceber coisas que não estavam certas. Não havia marcações de trilha, nem pegadas, nem sinais de que alguém tivesse passado por ali recentemente. Com que frequência as pessoas vêm por aqui? Perguntei, tentando parecer relaxado. Não muito, ele respondeu por cima do ombro. Essa é a beleza desse lugar. As árvores ficavam mais densas, a luz do sol filtrada de maneira irregular. Quanto mais avançávamos, mais silencioso ficava. Não havia outros caminhantes, nem o canto dos pássaros, apenas o som dos nossos passos sobre a terra. Foi então que percebi algo mais. O cheiro. Era suave no começo, mas quanto mais caminhávamos, mais forte ficava. Um odor metálico, quase azedo, que eu não conseguia identificar. Eu desacelerei.
Meus instintos estavam gritando agora. Peguei meu celular e verifiquei o sinal. Foi quando ele vibrou. Olhei para a tela e senti meu estômago revirar. Alerta do parque. Não confie em guias não autorizados. Houve desaparecimentos. Acho que vou voltar, eu disse, tentando manter o tom leve. Ele virou-se lentamente, e foi nesse momento que vi a expressão dele mudar. O sorriso amigável foi substituído por algo mais calculado. Tem certeza? Ele perguntou. Estamos quase lá. Cada fibra do meu corpo gritava para eu sair dali. Forcei um sorriso. Sim. Só lembrei que disse para minha amiga que ia dar notícias. Não quero deixá-la preocupada. Ele não se moveu. O silêncio se arrastou. Meu pulso martelava nos meus ouvidos. Então ele sorriu. Não um sorriso normal, amigável, mas um sorriso sabedor. Esperta. Ele disse, sua voz disturbadora. Nunca se sabe quem você pode encontrar por aqui. Eu dei um passo para trás. Ele fez o mesmo. Foi então que eu soube que ele não ia me deixar ir embora. Eu virei e caminhei rápido de volta para a trilha principal. Minhas pernas queimavam, mas eu não corri. Ainda não. Eu só precisava sair de vista, me afastar o suficiente para conseguir ganhar distância antes de realmente começar a correr. Olhei para trás uma vez. Ele ainda estava lá, me observando. E então ele começou a caminhar também. Mais rápido agora, não correndo, mas já não tão casual. Minha garganta se fechou. Eu não esperei. Eu corri. Corri mais rápido do que jamais corri na minha vida, pulando pedras, passando por baixo de galhos. Eu não me importava se caísse. Não me importava com nada, exceto voltar para a trilha principal. Atrás de mim, ouvi os passos próximos. Desviei por uma curva, quase derrapando na terra solta. Onde estava a maldita trilha? Então finalmente vi uma marcação de trilha laranja brilhante, bem à frente. E ainda melhor, 2 caminhantes à distância. Eu corri na direção deles, acenando. Eles se viraram, assustados. Eu colidi com a trilha, ofegante, e então, nada. Os passos atrás de mim haviam parado. Eu me virei. Ele tinha sumido. Nenhum sinal dele, nenhum som de movimento. Um dos caminhantes, um homem com uns 50 anos, perguntou, você está bem? Eu mal conseguia respirar. Você viu? Tinha um cara me seguindo. Eles se olharam e depois olharam para mim. Não vimos ninguém. Eu denunciei para os guardas do parque. Dei uma descrição completa, mas eles nunca o encontraram. E pior, quando eles foram investigar a trilha secundária, encontraram outra coisa. Um acampamento improvisado no meio da floresta. Sem barraca, apenas coisas espalhadas, uma mochila velha e uma faca de caça cravada em uma árvore. Até hoje, eu não quero pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse escutado meu instinto e olhado o celular. Mas pelo menos aprendi a lição. Quando alguém te oferece um atalho na floresta, nunca aceite. As noites de inverno em Montana são diferentes. As estradas cobertas de neve pareciam não ter fim, se estendendo por milhas de terra aberta. Não havia casas, postos de gasolina, nem sinais de civilização, exceto por uma caixa de correio solitária aqui e ali, marcando uma propriedade escondida nas profundezas das árvores. Era o tipo de cenário que te fazia sentir completamente sozinho, e naquela noite, eu estava. Passei o fim de semana em uma cabana de um amigo perto de Red Lodge e estava indo de volta para Billings, uma viagem de 2 horas por estradas escuras. Já passava da meia-noite, e as estradas estavam vazias, só eu, meu carro e o som dos meus pneus sobre o pavimento gelado. Ocasionalmente, um sinal da estrada se refletia nos meus faróis, me lembrando que ainda faltavam pelo menos 40 minutos de viagem. Aumentei o aquecimento, esfregando as mãos, quando no espelho retrovisor vi as luzes vermelhas e azuis piscando. Um policial. Suspirei, aliviado, e desacelerei. Não estava indo rápido demais. Tinha tomado muito cuidado por causa da neve. Talvez a luz de trás do carro estivesse queimada, não sabia. De qualquer forma, pensei que seria educado. Pegaria a multa e seguiria meu caminho. Acionei a seta e puxei para o acostamento, tomando cuidado para ficar na parte mais firme da neve. O
carro da polícia reduziu a velocidade atrás de mim, seus faróis brilhando nos meus espelhos. Mas algo parecia errado. Não havia sirene, só as luzes. Então percebi algo mais. O carro não tinha nenhuma identificação. Não era preto e branco. Não tinha emblema de departamento de polícia, nem número de unidade. Apenas um sedã escuro com luzes piscando no teto. Meu corpo se tensionou. Fiquei imóvel, segurando o volante, observando a silhueta dentro do carro. Quem quer que fosse, não parecia ter pressa. O tempo se arrastou por um minuto inteiro, até que finalmente a porta do motorista rangeu ao se abrir. Um homem saiu. Ele era alto, vestindo um casaco de inverno grosso, com um chapéu puxado para baixo sobre a testa. Eu tentei, com os olhos semicerrados, ver se ele usava algum distintivo, nome ou algo oficial. Mas conforme ele se aproximava, algo nele parecia estranho. A maneira como ele caminhava. Os policiais têm uma maneira distinta de andar, direta, com um objetivo. Mas esse homem se movia de maneira diferente, como se estivesse tentando descobrir o que fazer. Um arrepio subiu pela minha espinha, e não era por causa do frio. Peguei a mão na direção do meu compartimento de luvas, pretendendo pegar o registro do carro antes mesmo que ele me pedisse, mas então uma batida na janela. Pulei. Ele não foi até a minha janela do motorista. Estava parado na janela do passageiro. Isso foi estranho. Eu nunca tinha visto um policial fazer isso. Não sabia o que fazer, então respirei fundo e abaixei a janela só um pouco. O ar frio entrou, mas não me importei. Queria uma barreira entre nós. Ele não se inclinou, apenas ficou parado ali, sombreado pelos meus faróis. Licença e registro. Sua voz era monótona. Eu me tensionei. Isso é por quê? Perguntei, tentando soar calma. Licença e registro, ele repetiu. Eu não estava correndo. Saia do carro, disse ele. Meu estômago se revirou. Aquilo não era normal. Nenhuma explicação, nenhuma pergunta. Só saia. Prefiro ficar no meu carro, respondi com cuidado. A postura dele mudou um pouco. Ele ajustou a posição, como se estivesse se preparando para algo. Então ele sorriu. Algo sobre aquele sorriso fez minhas mãos apertarem instintivamente o volante. Senhor, disse-eu devagar, posso ver seu distintivo? Silêncio. Percebi que ele não usava nenhum, nem nome, nem rádio, e o casaco estava fechado até o pescoço, cobrindo qualquer coisa que o identificasse. Foi então que ele disse algo que me fez o coração parar. Você não confia em mim? Apertei o botão no meu celular. Não tirei os olhos dele. Só apertei 911 e deixei tocar. Ele me observava. Então, sem mais palavras, virou-se e começou a caminhar de volta para o carro dele. O atendente atendeu. 911. Qual é a sua emergência? Oi, estou sendo parada por um carro de polícia sem identificação. Onde você está? Perguntei a minha localização, lutando para controlar a respiração. As palavras do atendente me fizeram arrepiar. Nós não temos nenhuma unidade nessa área. Tem certeza? Não havia policiais patrulhando aquele trecho de estrada. Olhei para cima. O homem estava entrando no carro dele. Ele fechou a porta, mas não ligou os faróis. As luzes no teto se apagaram e ele foi embora, sem pressa, sem pânico, apenas voltando para a estrada, desaparecendo na noite. Fiquei ali, ainda com o telefone no ouvido. Senhor, a voz do atendente cortou o silêncio. Ele acabou de ir embora, disse eu, com a voz trêmula. Houve uma pausa. Você conseguiu pegar a placa dele? Não consegui. Minha cabeça estava tão embaralhada, ainda tentando processar o que havia acontecido. Eu acho que ele estava fingindo ser policial. Falei finalmente. Outra pausa, e então o atendente disse: fique onde está. Vou enviar um policial de verdade para te encontrar. Um verdadeiro xerife apareceu 15 minutos depois. Ele tomou meu depoimento, pediu para eu descrever o carro, o homem e tudo o que havia acontecido. Quando terminei, o policial exalou com força, esfregando o queixo, como se já tivesse ouvido isso antes. Você teve sorte, ele murmurou. Eu franzi a testa. Sorte? Perguntei. Ele assentiu. Infelizmente, isso não é incomum.
Já recebemos relatos de carros sem identificação, falsos policiais, sempre tarde da noite, sempre nessas estradas secundárias. Ele fez uma pausa, olhando para o trecho escuro da estrada atrás de mim. O problema é que a maioria das pessoas não liga para nós, mesmo quando percebe que algo está errado. Elas duvidam de si mesmas, saem do carro. Uma sensação estranha se arrastou pelo meu peito. E o que acontece então? Perguntei. O policial não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para a estrada vazia, como se estivesse imaginando algo que não queria dizer em voz alta. Então, ele bateu no meu ombro. Vamos apenas dizer que você fez a coisa certa ligando para o 911. Se algum dia for parada de novo e algo parecer errado, mantenha as portas trancadas e ligue para nós primeiro. Engoli em seco. Não precisava ouvir os detalhes. O aviso foi suficiente. Assenti, ainda tremendo. Dirigi o resto do caminho para casa em um silêncio tenso, cada sombra ao lado da estrada fazendo meu estômago revirar. Nunca mais vi aquele carro, mas ainda penso sobre o que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta do carro. E sei de uma coisa com certeza. Quem quer que aquele homem fosse, ele não era policial. Noites de direção no Oregon podem ser tranquilas, até que não sejam. Eu sou motorista de carona há cerca de 1 ano e prefiro os turnos de madrugada. São melhores, com gorjetas maiores e menos clientes arrogantes. E, honestamente, algo na sensação de dirigir por estradas tranquilas e vazias no meio da noite me parece estranhamente relaxante. Não tem buzinas, nem aquela pressão do horário de pico. Só eu, minha música e a estrada. Pelo menos, era o que eu pensava antes daquela noite. Era pouco depois das 2 da manhã e eu estava voltando para Eugene depois de deixar um passageiro em um Airbnb isolado. Árvores altas enquadravam a estrada quase vazia, suas sombras se esticando e se movendo sob meus faróis. Eu tinha cerca de 1 hora de viagem até chegar em casa. Não estava particularmente cansado ainda, mas estava ansioso para me jogar na cama. Foi uma jornada longa. Foi aí que eu vi uma mulher parada bem no meio da estrada. Não tive tempo nem de reagir. Pisei no freio, os pneus rangendo enquanto eu derrapava e parava a poucos metros dela. Minhas mãos estavam fixas no volante, meu peito apertado pela parada brusca. Ela estava perfeitamente iluminada pelos meus faróis altos. Descalça, usando o que parecia ser um vestido branco fino que balançava ao vento. Seu cabelo era longo e escuro, e seu rosto estava sem expressão, com os lábios levemente abertos, mas os olhos fixos em mim. Então, ela virou e correu sem dizer uma palavra, sem gritar, sem sinal de desespero. Só correu para a floresta. Eu fiquei ali por um segundo, meu coração batendo forte a ponto de eu sentir ele na garganta. O que diabos acabou de acontecer? Olhei para o meu celular no painel. Sem sinal, claro. Minhas mãos ainda estavam apertadas no volante. A realidade do que eu acabará de ver começando a pesar. Ela estava em perigo? Fiquei em dúvida, preso entre o instinto e a lógica. Estava em uma área rural do Oregon. Não havia postos de gasolina ou cidades por perto. Só a natureza por milhas. Se ela estivesse fugindo de algo, não iria muito longe, descalça. Desliguei o motor e liguei as luzes de emergência. Meus faróis ainda iluminavam a estrada com uma luz branca forte, iluminando o local onde ela estava segundos antes. A floresta além, no entanto, estava completamente escura. Abri a porta cautelosamente. O ar da noite estava frio, preenchido pelos sons distantes de insetos. Então, ouvi um barulho, não lá no fundo da floresta, mas bem perto. Minha respiração parou enquanto eu virava a cabeça em direção à linha da floresta, tentando enxergar na escuridão. As sombras entre as árvores pareciam se mover, se misturando com algo quase humano. Havia alguém ali. Não a mulher, mas outra pessoa. Estava parado, imóvel, me observando. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. Eram dois. Um me atraiu para fora e o outro estava esperando. De repente, o comportamento da mulher fez sentido. Ela não estava correndo de algo. Ela estava me levando para isso. Dei um passo para trás em direção ao meu carro. Um galho estalou. A figura se mexeu levemente.
Eu me movi rápido. Arranquei a porta. Entrei e tranquei as portas com um único movimento rápido. Minhas mãos tremiam enquanto tentava ligar o carro. Meu coração batendo tão forte que parecia doer. Mal consegui dar partida no motor quando bateu na janela do meu passageiro. Virei a cabeça rapidamente. Era ela. A mulher estava bem na minha janela, a poucos centímetros do vidro. Eu nem ouvi ela se aproximar. Seu rosto ainda estava sem expressão, seus olhos escuros fixos nos meus. Meu sangue gelou. Eu não pensei, apenas acelerei. O carro deu um tranco, as rodas girando por um segundo antes de eu sair disparado pela estrada, deixando ela para trás no retrovisor. Mas, antes de ela sumir na distância, eu vi. Ela não estava mais sozinha. A segunda figura havia saído da floresta, me observando partir. Não diminui a velocidade até chegar a um posto de gasolina na periferia da cidade. Estacionei embaixo da luz mais forte que encontrei. Tranquei as portas e fiquei ali, tentando respirar. Minhas mãos tremiam. Peguei meu celular. Sem sinal. Demorei mais 10 minutos para pegar uma única barra de sinal. Só o suficiente para ligar para o 911. A atendente parecia entediada. Disse que poderia ser alguém em perigo ou uma brincadeira ruim. Eu contei sobre a segunda figura. Ela pausou e perguntou se eu realmente havia visto o rosto dele. Eu não tinha visto. De alguma forma, isso só piorava a situação. Ela disse que enviaria uma viatura para checar. Nunca ouvi nada de volta. No dia seguinte, procurei nas notícias locais. Nada. Nenhum relato sobre uma mulher descalça parando carros. Nenhuma prisão. Nenhum corpo encontrado na floresta. Era como se nunca tivesse acontecido. Mas eu sei o que vi e sei o que quase aconteceu. Agora, sempre que passo por aquele trecho de estrada, eu nunca paro. Não para carros quebrados, nem para mãos acenando, especialmente, não para mulheres paradas no meio da estrada. Eu nunca descobri quem eram. Não sei se eram um culto, uma gangue ou algo ainda pior. Mas eu sei que eram organizados. Sabiam exatamente o que estavam fazendo. Se eu tivesse hesitado mais alguns segundos, não acho que estaria contando essa história. Se essas histórias te deixaram com a pulga atrás da orelha, curta o vídeo, se inscreva para mais terror real e ative as notificações. Você não vai querer perder o que está por vir. Qual história te deixou mais abalado? Deixe seus comentários. Se você já teve uma experiência aterrorizante em um lugar isolado, compartilhe. Nunca se sabe quem pode precisar do aviso. Compartilhe esse vídeo com alguém que acha que lidaria melhor com essas situações. Fique seguro, esteja alerta e confie nos seus instintos, porque lá fora ninguém vai vir para ajudar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo pesadelo.